Olá, senhoras e senhores, voltamos aqui com uma nova temporada do Hitwave Disco do Dia, vídeos que a gente faz aqui comentando discos que eu gosto, discos que são importantes, ou pelo menos para o meu gosto musical. E hoje estamos aqui para falar do Blur. Blur, tá aqui, pode mostrar, né? Tá. E convidei meus grandes amigos, Martim e Aloysio. Boa noite, jovens. Obrigado pela presença. Boa noite, Wilson. Boa noite, Martim. Prazer estar aqui com vocês falando sobre esse disco maravilhoso, né? Boa noite, galera. Boa noite, Hitwavers. Tudo bom? Vamos aí falar do Blur Blur. Esse até pode passar assim, ó. Aqui, ó, Né? Para quem não sabe, a gente apresenta um programa juntos também, além de sermos amigos há muito tempo e já termos muitas memórias musicais juntos. A gente apresenta o Set Me Free na Electric Radio toda segunda-feira. Então a gente até está acostumado com essa dinâmica aqui desse Zoom, que no último ano a gente grava só pelo Zoom, né? Mas enfim, falando aqui desse disco, porque agora, nesse dia 10 de fevereiro, o quinto disco do Blur está completando 25 anos de lançamento. Ele saiu lá em 97 e foi o disco que me fez virar fã do Blur. E o Blur é uma das bandas da minha vida. Em 97 eu tinha ali, em abril de 97 eu completei 15 anos de idade. Então, só se eu contei quanto eu vou fazer esse ano, deixa pra lá. E foi algo muito marcante. Eu ainda era uma época que ainda formação de gosto musical da gente, né? E foi quando o Britpop aconteceu. Então, Oasis, Blur, Radiohead, principalmente essas três, e várias outras, né? O Pulp, Suede, Supergrass e tantas outras, viraram bandas da minha vida, porque estavam ali acontecendo na minha frente, as músicas eram novas e eram relevantes. Então, fica com a gente até hoje, né? Sei cantar todas as músicas até hoje. E, enfim, e tem como dizer, todo o cenário da gravação desse disco, o momento do Blur, que é muito importante, né? Que em 95 rolou aquela história do auge da batalha do Britpop, do Blur e do Oasis disputando as paradas musicais, que lá eram muito importantes, até hoje são importantes, na época então muito importantes. E o Oasis lançou o Morning Glory, que acabou virando um sucesso mundial. E aquilo leva o Damon Albarn a ficar meio deprê, né? Vocês sabem dessa história, né? Bom, eles montaram, né, um negócio com as duas maiores bandas da época e montaram essa rivalidade, né? As bandas compraram esse negócio, né? Elas mudavam datas de lançamento para lá e para cá, para coincidir ou para não coincidir, né? Tem casos dos dois desses. Ocorreram esses dois casos, tanto Sim. da banda fugindo, né, mudando para não coincidir, quanto da banda que colocou junto, que era para disputar mesmo. Então, meio que rolava essa rivalidade mesmo valendo, assim. Foi uma coisa, acho que foi no início, no primeiro momento, foi uma coisa muito midiática, né, mas acabou que os envolvidos compraram a briga e viveram essa rivalidade, né? E aí, bom, em 97 de um lado lança-se o Blur Blur e do outro lança-se o Be Here Now, né? Assim, só para começar o debate, eu acho que o Blur Blur até resiste muito melhor no tempo do que o Be Here Now. Ouvindo como um todo, acho que os discos são. Eu gosto muito dos dois discos, assim, acho os dois muito bons. Só que eu acho que esse do Blur envelheceu melhor, assim, acho que tem tanto a diferença que ele tem, né, em relação. Ele foi um ponto de mudança na discografia do Blur. Eles foram para um lado um pouco mais com diferentes influências, né? Como as coisas com um tipo de som que eles não tinham mexido antes, que eles não tinham criado antes. E não sei, acho que o Oasis embarcou numa megalomania, né? Ali no Be Here Now, com uma super produção e com músicas de 9 minutos, né? Toda aquela história. então, Mas é que eu acho que os dois discos têm a ver justamente, são reflexos de justamente o que aconteceu com seus lançamentos anteriores, né?
Sim. Com certeza. Eu estava até conversando isso outro dia com uma amiga minha que também é super fã de Oasis, que estava falando que, meu, ela nem gosta muito do Be Here Now. Eu falei, cara, o Be Here Now é um disco com ótimas músicas, mas que se perdem nessa produção megalomaníaca. Então é isso, as músicas que, meu, podiam ter 3 minutos, tem 8. Exatamente. Né? E até o próprio Noah já falou que dá para, tipo, né, um disco que você ouve a cocaína, né, o Be Here Now, assim, tipo, é aquela coisa que eles acreditaram no próprio hype gigante. E acho que o Damon, ele comenta muito, já comentou em algumas entrevistas, né, sobre essa fase da rivalidade, que era uma coisa meio de gravadora, mas que eles acabaram caindo também, que eles não tinham muita maturidade para lidar com isso, né? Então tem um lado que é excitante esse jogo, né? Essa disputa tal, mas acho que principalmente para o lado perdedor, entre muitas aspas, né? Que aí o Oasis estoura e aí o Blur vira a segunda banda, tem a ressaca moral disso, né? Que é você se sentir acuado, né? O Damon fala que ele não podia andar pelas ruas de Londres, entrar em nenhuma loja que o pessoal botava o Oasis para tocar, tipo, para provocar ele. E aí acho que isso se reflete muito um pouco nesse disco também, né? Porque eles também não têm essa marra de tentar bater de frente mais com o Oasis, ou de ser uma coisa megalomaníaca. É um disco que explora, tem um pouco mais de exploração. Acho que é o começo do Blur, que até a gente ouviria em outros discos, assim, de experimentar mais, né? De ir para um caminho um pouco mais experimental em algumas músicas, assim. Então, acho que é muito reflexo também do que aconteceu antes. Só para dizer que eu acho que All Around the World merece 9 minutos que tem, mas tudo bem. Mas o resto eu entendo que não. Magic Pie não, né? Não, quase todas as outras não. Só All Around the World, que eu acho que merece, mas eu óbvio. gosto muito de All Around the World. Eu acho que podia ser um pouco também, mais né? curta, mas tudo bem. Repetir o refrão 325 vezes. Mas enfim. Eu também repetiria 3 vezes menos. Repetiria 3 vezes menos. Mas é isso, é muito. Eu queria falar isso que o Martin falou muito, que estava lendo daí sobre todo o cenário desse disco do Blur, que como ele sai no comecinho de 97, na real ele foi gravado, composto durante 96, que é isso, é o ano que o Oasis explode no mundo, e tem vários comentários dos próprios membros da banda, né? Primeiro que assim, o Blur é uma das bandas que é uma coisa que é rara, que eu gosto muito de todos os integrantes, todos são importantes, todos opinam, todos dão entrevista, né? Eu acho isso muito legal. E aí eu acho que foi o Alex James falando que, cara, essa coisa, o Damon passou de um dos heróis do povo para o derrotado, né? E aí eles quiseram sair um pouco de lá, de Londres, toda aquela cena do Britpop, e foram gravar o disco em Reykjavik, na Islândia. Então lá eles tiveram muito mais liberdade, entraram nessa de não se preocupar em fazer hits, em se preocupar em questões comerciais, e aí tem uma coisa, o Graham Coxon fala que foi a primeira vez desde o começo da banda que eles se permitiram fazer jams, tocar juntos, sem se preocupar em música, só ficar tocando. E isso gerou músicas mais diferentes, né? Que tem, por exemplo... Não, cadê? Tem algumas... claramente, Essex Dogs, que é a última música do disco, que é um experimental longo, e também Death from a Party e Team from Retro. São músicas que eu acho bem experimentais, bem diferentes do que eles faziam, né? Sim. Cara, sim. e Death from a Party, para mim, é um dos pontos altos desse disco. Assim, eu acho essa música sensacional. Assim, eu adoro também. Adoro. Acho uma baita música. Agora, assim, já que a gente está falando das partes mais experimentais, infelizmente, nesse disco tem 3 músicas que nunca me pegaram muito. Eu gosto de todas as outras, eu adoro. Assim, gosto demais mesmo. Só que tem 3 músicas que, sei lá, nunca... Ou eu passava na época que eu ouvia... Vamos pra polêmica. E nunca me pegaram, assim, uma música... E eu ouvi o disco ainda agora, antes da gente começar a gravar. Sim. Eu coloquei o disco para ouvir e continuo com a mesma impressão. Uma delas melhorou um pouco. Achei que depois de ouvir, depois de muitos anos assim e tal, ouvindo com atenção, melhorou um pouco. Agora, elas são
né? Team from Retro, não gosto. Acho, sei lá, ela tem um clima legal, tem um clima interessante de instrumental, mas acho que, sei lá, podia ser um pouquinho mais trabalhada na melodia, em alguma coisa, mas tudo bem, era a proposta fazer um negócio assim, tudo bem, só não me agrada tanto. Concordo. Eu apostei na minha cabeça quais eram as três. Essa estava na minha... Segue, vamos ver. Tá. A segunda que eu não gosto tanto é I'm Just a Killer for Your Love. Acho, sei lá, qualquer coisa também. Não muito, nada especial nela. Nada especial. Para mim, essa é a pior do disco, fácil. Você acha essa música completamente qualquer coisa também. Tipo... não sou muito fã também, mas... E a terceira é a própria Essex Dogs, que é tipo um filler ali de 8 minutos que não vai para lugar nenhum, né, cara? Um negócio meio, sei lá... Eu concordo, eu só não... Né? Essa acho que é meio um exercício de experimentação, então nem coloco como uma música ruim assim. Eu acho a mesma coisa. Eu também nunca consegui gostar muito de Team from Retro e engraçado falou, eu sempre tive essa impressão de que se fosse uma música instrumental, ela seria bem melhor. Sim. Se fosse só um instrumental. E Sex Dogs também é isso, é uma música que é meio aquela coisa assim, é legal de admirar, mas quase um Revolution 9, né? Tipo, que legal que fizeram isso, mas não põe não. Tipo, exatamente. Deixa pro lado B isso aí, né? Pô, tu vai fechar... Pô, imagina se o disco terminasse com Strange News from Another Star. Olha que beleza. Que é uma música maravilhosa, né? Porque tem muito isso. Sabe uma coisa que eu achei muito curiosa agora? Eu também, né? Tipo, fui ouvir o disco de novo pra gente poder ter esse papo, tá? Não sei o quê. Aí eu ouvi no Spotify. E no Spotify, o disco, tipo, a música menos ouvida de todas é Exay Dogs, faz um certo sentido, mas a segunda menos ouvida é Moving On. Eu acho Moving On uma música boa, tipo, legal pra caralho. Muito boa. E a segunda menos ouvida. Tipo, porra, gente, o pessoal desiste do disco. Quando chega em Strange News from Another Star, fala, opa, aqui já parou. Aqui pode acabar, tá ótimo. Eu pensei nisso, mas só que é bem variado o número, tipo, não é que vai diminuindo faixa a faixa. Sabe? Sim. É bem variado o número. Eu falei, pô, é isso assim, tem mais gente ouvindo Just a Killer for Your Love do que Moving On. Eu falei, pô, bicho. Mas, na verdade, tem um lance também que, assim, durante muito tempo, esse foi o meu disco preferido do Blur. Até sair o Magic Whip em 2015. Mas isso é outra história. Mas, enfim, ainda é, sei lá, digamos, o meu segundo disco preferido do Blur. E eu gosto de todos. O Magic Whip é o teu preferido? Muito por questões afetivas até. E muito a ver com os senhores, inclusive, porque era o momento ali do Razzmatazz. A gente ouviu muito esse disco, a gente curtiu muito esse disco juntos, né? Maravilhoso também. Mas tem um lance em que inclusive, também é uma coisa que o Magic Whip vence. O Blur sempre teve figures. O Park Life tem figures, o Great Escape tem figures, o 13 tem figures. Eu acho que todos os discos do Blur, menos o Magic Whip e o Leisure, são discos que não tem figures. Eu acho que o Leisure não tem e eu acho que o Park Life também não tem. Mas, enfim, eu acho que isso... talvez o que seria filler do Park Life, sei lá, The Debt Collector, que é um instrumentalzinho ali da música do parque e tal, sei lá, é uma vinheta, basicamente, que ela não dura quase nada, né? Não é que nem o Essex Dogs, que é um negócio de 8 minutos que, sabe... Mas no caso do Blur, um trambolho musical, né? Tem muito isso, que eles estavam querendo, apesar de não ter mais essa competitividade comercial do Britpop, que eles estavam querendo fugir, acho que tinha esse lado de querer se provar artisticamente. Então, nisso fazer essas músicas mais... a gente tá fazendo músicas diferentes. Porque eu tava lendo aí também, dizer que na época ficou uma ideia de que era uma grande mudança. Mas, na verdade, não é uma mudança de estética, né? Um bocado, claro. Mas tem várias músicas que as composições são no mesmo estilo que eles já faziam. Mesmo Song 2, Chinese Bombs, tinha lá Jubilee, né, uns rocks rápidos, Bank Holiday. Mas sabe quais são as duas grandes mudanças que eu acho, assim, que acontece? Que eu acho não, na verdade, né? Seria até... Mentindo dizendo que seriam opiniões minhas, foi muito que eu li, vendo os documentários. Tá tudo bem.
A influência do Graham nas guitarras, né? Tipo, tem esse Sim. lance que até linka com uma coisa da minha memória afetiva para o disco, mas enfim, do Graham tá cada vez mais ligado em guitarristas americanos e da cena alternativa Isso é bem americana. importante. E nesse disco aparece muito, né? Então ele fala de influências do Stephen Malcolm, do Frank Black, enfim. Guided by Bem Voices. ligado, bem ligado nessa cena lo-fi americana, principalmente. E acho que os temas da música, né? Porque o Damon era muito essa coisa de ser um cronista, né? Da vida inglesa e tal. E nesse disco, no 13 vai ser muito mais, né? Mas nesse disco ele já começa a ter mais experiências pessoais deles para letras. Então, o Beatle que fala do vício dele em heroína, né? Da experiência dele com heroína, tal, não sei o quê. Então, eu acho que então tanto nas temáticas das músicas quanto nas guitarras, na parte melódica, enfim, instrumental, tem uma quebra aí, uma diferença grande, né? Aí tem uma declaração do Dave Rowntree falando isso. Cara, a mudança é um disco mais cru, mais emotivo e mais agressivo também. E ele fala isso. Foi a primeira vez que a gente meio que falou pro Graham, tipo, tá liberado aí, manda ver. Pira aí no teus barulhos de guitarra. E aí fala também isso, que o Damon passa a escrever em primeira pessoa. Não fala de personagens, como ele fazia, né? O Tracy Jacks, o Dan Abnormal. Agora é mais isso, mesmo que, tipo, I'm Just a Killer for Love, né? Coisas mais pessoais, assim. Sim. Sabe o que eu também estava reparando, cara? Assim, claro, essa temática e essas influências que mudaram, né? Mudaram bastante. Mas o que eu reparei também, e que eu acho que é legal, eu acho que dá muito do charme do disco, é que, geralmente, não sei, o disco depende muito de como ele é montado, né? A tracklist dele. E se você for ver nesse, cara, parece que eles montaram de uma maneira de propósito para que não tenha nenhuma música parecida com a outra junto. Entendeu? Então, começa com Beatle Band, depois vai para Song 2, que não tem nada a ver, aí desce para Countryside Ballad Man, que é uma baladinha linda, maravilhosa, depois vai para MOA, que é um punkzão do cacete, depois vai para On Your Own, que tem um pouco de rap, um pouco de... Depois tem From Retro, sabe? Cara, tu não vai achar nenhuma música que tá junto com outra que lembra a anterior, sabe? São todas bem diferentes uma da outra. E aí eles podiam até montar de uma forma que deixasse as baladas para o final e começassem com as mais agitadas, ou vice-versa, né? Mas não, acho que foi proposital para que tivesse todos esses contrastes durante o disco, assim. Acho isso bem legal. Aí vale um relato, que o Martin lembra dessa história, de quando eu trabalhei na London Calling, loja de CDs, em 2002. E na época, em 2002, saiu o CD do Hives, né? O que tinha o Hate to Say I Told You So, eu não lembro o nome do disco, mas enfim. Lembro desse disco. E aí um cara foi lá comprar o disco e falou, pô, mas todas as músicas são agitadas. Deixa eu só te interromper, então. Saiu o Hives e o Vines, não isso, foi isso? O Hives e o Vines na mesma época. Aí o cara perguntou, mas qual que eu... o Hives estourou com o Hate to Say I Told You So, e o Vines estourou com Get Free. Get Free, sim. Que as duas eram músicas agitadas e tal. E o cara perguntou, mas os discos são inteiros assim? Esse disco do Hives é todo agitado assim? Porque quando veio aquele tal de Blur, todo mundo achou que todas as músicas eram que nem Song 2, e aí eu comprei o disco e era todo esquisito o disco. Jovens. Ele queria Song 1, Song 2, Song 3, Song 4. Ele queria tudo do mesmo jeito, né? É isso, né? Ele tava nessa vibe, assim, ele curtia a Hate to Soul e curtia o Get Free. Ele perguntou pro Wilson, assim, pô, qual disco que é pauleiro o tempo todo? E até o Wilson falou assim, não, tô lá pro Hives, que é punk o tempo todo. O Vines era variado. Sim. Mas isso foi uma das coisas que eu sempre gostei desse disco, que é bem variado, de sonoridade, de timbres, de temas, e comparando daí com os discos anteriores deles, né? Tem muito isso, de muito vocal sujo, muito
muito timbre sujo, né? A música que tem a primeira música do Graham cantando, e foi a primeira música que ele compôs a letra, que é You're So Great, que ela tem aquela sonoridade que parece de rádio antigo, meio sujo. Sim, sim. E ele uma influência do lo-fi, né? Tipo, uma Sim, gravação sim. de lo-fi e tal. Ele também dá uma desafinadinha no refrão e tal, sabe, é tudo Demais. lindo, a música é maravilhosa, uma coisa linda, mas tem esse negócio tanto da distorção da gravação, quanto a maneira despojada com que ele gravou, né? Não ligando muito para a técnica e para a produção perfeita, assim, é uma coisa propositalmente lo-fi mesmo, Sim. com uma roupagem mais minimalista, assim, o negócio é bem... Cara, é muito legal. No YouTube dá para ver uns vídeos do Graham com o produtor, né? Que foi o produtor de quase todos os discos O Stephen Street. Blur, do Stephen Street, sim, grande. Falando sobre a produção desse disco e as gravações que eles fizeram, né? Tem só, pô, Song 2, eles captam o baixo com 2 amplificadores, sendo que um tipo, é um mini amplificador desse tamaneco, o tipo totalmente rasgado do baixo e tal. É, um baita som baixo do Song 2. Mas falando... E, pô, e Song 2 com certeza, né? É o maior hit da história do Blur, Sim. Enfim. A música na época explodiu. Era trilha sonora de videogame, de comercial. Tocava em qualquer balada, tocava em qualquer rádio, enfim. Fizeram um remix desse. Teve remix Poperô. Que transpõe todas as barreiras, tal, não sei o quê. Inclusive a barreira da minha paciência. Eu não consigo ouvir mais, eu não gosto mais dessa música. Consigo, depois de tantos anos eu consigo já. Essas músicas é um ciclo, né? Tem uma época que passa e a gente volta a gostar, mas Song 2 eu não cheguei ainda. Ao vivo ela sempre foi ruim. Ao vivo ela sempre foi ruim. Exatamente, era isso. É uma música que, putz, é uma música sensacional. Eu também passei por esse período de não gostar dela, mas desde o ano passado, volta e meia, eu ponho ela para ouvir, porque ela é muito boa. Tipo, sim, é muito boa. Só que ela ao vivo nunca fica boa, cara. Nunca, cara, não conseguem. Eu acho que é mais em responsabilidade do Damon, né? Que ele fez um grito que ele não consegue reproduzir ao vivo. Sim. Ele fez no estúdio uma vez e... Não é o Damon, acho. É porque também, na gravação, com certeza, deve ter uns 12 canais de guitarra, uns 35 milhões de guitarra. E alguém não produz, não dá o punch, tipo a bateria. Não, essa música não funciona ao vivo. Porque eles devem estar de saco cheio também. O cara põe no setlist Song 2, porra, velho, eu queria tocar Pop Scene, eu queria tocar... Mas, por outro lado... Na Argentina, que não vale a pena contar aqui, porque é uma história muito comprida e tal, mas ainda, tipo, eu sabia que Song 2 era a última música, quando eles começaram a tocar, eu falei, vamos embora agora, que é para conseguir voltar, tipo, que era um show num lugar meio ermo e tal. E que é isso? Simplesmente não vale a pena. Porque eu ia começar o vídeo falando que foi esse disco, eu falei, foi o disco que me fez virar fã do Blur, e muito por causa do clipe de Beatle Band, que foi que eu vi na época como novidade, e que o clipe tem ali o riffzinho da guitarra com a mãozinha tremendo, que é literalmente hipnotizante, assim, eu ficava vendo aquilo, caralho, que foda isso. E até hoje é a minha música preferida do Blur. Eu acho maravilhosa. Bom, não por nada foi a música que o Noel Gallagher falou que queria ter escrito, né? Também tem essa. Eu lembro de ter... Essa música ao vivo é uma catarse, assim, uma coisa, tipo, absolutamente linda. Não, realmente, é linda demais mesmo. Então, quando eu comprei esse disco, eu descobri o Blur através desse disco, assim, através dos clipes de Beatle Band e de Song 2, né, que via na MTV, passavam bastante e tal, na programação da MTV. E eu gostei muito, além das músicas, claro, né, Song 2 já cansou depois de tanto tempo, mas cansou, como a gente estava falando, deu a volta, né, para mim, no caso. Então, eu cansei e hoje em dia já ouço sem problemas. Mas na época era um impacto grande ouvir Song 2. Era um negócio, aquele clipe é muito bom, né? Visualmente era legal, era uma coisa muito bacana, assim. E eu tive o mesmo impacto com Beatle Band, uma música completamente diferente. Só um parênteses.
Só um parêntese que nisso que você está falando, eu achava também muito, acho legal, o clipe de Beetle Bunny e de Song 2, eles têm um visual parecido, né? Quase como se Sim, eles sim. estivessem no mesmo lugar, assim. Umas cores parecidas, apesar, o clima das músicas é totalmente diferente, mas Sim, tem sim. um filtro ali, uma paleta de cores que lembra muito um ao A outro, né? parede, o papel de É, parede, meio parecido. sim, sim. E aí, pô, me apaixonei por essas músicas, fui atrás do disco na época e, cara, quando eu comprei esse disco que eu passei a ouvir, assim, pô, eu fui atrás de tudo que tinha do Blur. E na época, né, cara, você tinha que ir comprando os discos para ouvir, né? Você não tinha como ter acesso a tudo já de cara. Então, eu fui na loja, cara, quero ver o catálogo, o que que tem de disco dessa banda? Ah, não, e tal, o cara foi me mostrando, foi me falando qual era a ordem, né? Fui vendo, nunca pedi o Park Life logo em seguida. E aí eu comprei o Park Life, e aí, cara, foi o Blur, assim, essas três grandes bandas dos anos 90 são as minhas três favoritas, assim, né? Desde a da época de adolescente, assim. Então, Blur, Oasis e Radiohead realmente são minhas bandas. Hoje em dia, eu digo que Blur e Radiohead eu sou mais fã das duas do que do Oasis. São das minhas duas grandes bandas do coração, assim, que ficaram, a paixão por elas se manteve por esse tempo todo. O Oasis, acho que, sei lá, eu acho que com o tempo eu fui pegando abuso de alguns aspectos do Oasis, mas esse disco do Blur é muito importante, assim, para mim, justamente porque foi através do disco que eu descobri uma das bandas preferidas, assim, né? Envelheceram melhor, eu acho, né? O Blur e o Radiohead, né? Acho que sim, cara. Acho que também tem um negócio da banda, da evolução da banda, né? Da discografia ir para outros caminhos também. Acho que o Oasis ficou batendo numa tecla ali que não saía muito do lugar e tal, e aí acertava eventualmente, tinha músicas legais, todos os discos têm algumas músicas legais, assim, mas como obras completas era uma coisa meio, né, sei lá, acho que não fazem tanto sentido, assim. E também né, é difícil de desassociar com o pós-carreira, ou enfim, né, o Blur acabou, voltou, o Oasis acabou e os irmãos principalmente tiveram carreira solos, o Radiohead continua e tem também trabalho solos, mas enfim, a gente acaba vendo meio como a mesma coisa, né? Sim. E daqui, até isso que eu queria puxar, eles já falaram, o Damon Albarn já falou que a quarta música desse álbum, esse encarte é meio ruim só, né? Tem essa imagem e aqui uma foto da banda no estúdio, beleza. Mas Cara, porra, eu ficava com raiva disso. até porque os discos anteriores do Blur tinham música, tinham letra e cifras E cifra, cara, eu adorava isso, cara, eu achava para lindo. tocar no violão, as músicas ou no piano. Mas a quarta música desse disco, não, perdão, a quinta música é On Your Own. Então, E o sim, Damon Albarn já admitiu que é o embrião do Gorillaz. Né? É foi uma demais. música que tem tudo a ver com o que virou depois o Gorillaz, que aí é onde o Damon encontrou um sucesso comercial muito maior, né? Tanto que Sim. agora, recentemente, teve aí uma polêmica dele com a Taylor Swift, e a Ah, imprensa sim. agora se refere a ele como Damon Albarn, vocalista do Gorillaz. Ah, sim, sim. É, Mas nesse caso aí eu não posso defender o Damon, ele foi escroto mesmo. Mas mas pediu pelo menos depois desculpa ele e pediu tal. desculpas, mas foi vacilou mesmo. É, Mas é isso, é uma música que isso, que acho que essa coisa que o Martin falou, lembrou bem no começo do vídeo, de ter esse momento do Damon ter sido meio que o loser, né, o derrotado, o cara que apontavam o dedo e riam na cara dele, também acabou motivando essa não sei se é isso assim, que motivou a criatividade do cara, mas deu vazão para o cara se reinventar um pouco também e criar outros projetos. O Damon Albarn hoje é um cara que todo mundo vê como um gênio, que tem é. várias facetas, né? Sim, sim. Para mim, assim, você sabe, bom, como a Luísa, assim, falando um pouco de quando saiu esse disco, eu gostei muito, assim, dos singles, mas, assim, eu acho que eu não cheguei nem a comprar o disco na época, eu acompanhava pelos singles e pelos clipes que saíram, né? Então, Beetle Band, Song 2 e tal, gostei muito.
eu me lembro de gostar muito. Uma vez eu estava vendo o Multishow e aí passou um especial do Glastonbury. E aí eu me lembro que passou o Pulp tocando Common People. E acho que foi a primeira vez que eu vi, assim, eu falei assim, caralho, o que que é essa banda, o que que é essa letra, o que que é essa música sensacional. Sim. Passou o Blur tocando M.O.R., que eu também achei sensacional, fiquei muito fã, mas eu fui virar muito fã do Blur depois do primeiro show deles aqui, que eu fui com o Wilson, foi em 99, né, Wilson? Fim de 99. E aí o show foi inacreditável, e aí eu era muito fã do Oasis, e gostava do Blur, e a partir desse show, acho que eu fiquei mais fã do Blur do que do Oasis, assim. Sim. E é engraçado, porque na época que saiu esse disco, era isso, eu me lembro que eu e o Wilson, a gente era muito amigo, e era a época que a gente estava descobrindo novas bandas, como ele falou, formando o nosso gosto, e na minha cabeça, eu era o cara das bandas americanas, então eu amava o Sonic Youth, o Pixies, o Pavement, e o Wilson era o cara das bandas inglesas, era ele que me apresentava os lados B do Oasis, e o Blur, enfim, esse tipo de coisa toda. E eu nem sonhava nessa época de achar de fazer essa relação de que, puta, mas esse som de guitarra tem muito a ver com o som de guitarra das bandas que eu gosto, que o Graham está sendo influenciado, enfim. E aí, anos depois, é isso, eu sou muito fã do Blur, sou muito fã do Graham. Blur está entre as minhas bandas favoritas. Eu sempre brinco dizendo que entre as minhas 5 bandas favoritas deve ter umas 50 bandas, mas independente de qual 50 bandas que eu coloque, com certeza o Blur estará entre as 5, porque eu sou muito, muito fã. E eu acho o Damon, sinceramente, assim, tipo, da geração dele, tipo, o maior artista dessa geração, final dos anos 90, começo dos anos 2000, assim. Que é isso, né? Além do Blur, ele tem o Gorillaz, que é sensacional, ele teve outras bandas como o The Good, Bad and the Queen. The Queen. Uhum. Que é legal pra caralho. Ele tem um projeto dele, African Express, que ele faz shows juntando uma galera, sempre com esse viés de exaltar a música africana, que é do caralho. Ele teve um disco pontual lá, que até o Flea toca baixo, que é o Rocket Juice in the Moon. Tem os discos solo, né? E são bons também. Tem os discos solos que são muito bons, cara. Então, eu acho o Damon, assim, um artista tipo, sensacional. Eu acho ele o maior artista dessa geração. Assim, o Noel Gallagher, que me desculpe. Porra. Mas Noel Gallagher não serve nem o chá do Damon, cara. E o Graham também lançou discos legais, né? Discos sempre mais no indie rock ali. Não tão variado quanto o Damon, mas também discos legais, né? Uma coisa bem, bem digna. Sim. Então, só voltando à observação que tu fizeste, Wilson, claro, como foi o primeiro disco do Blur que eu comprei, eu não tinha esse, mas eu era muito chato, eu gostava muito de encartes, né? Eu era muito fascinado com encartes de CDs. Então, porra, comprei esse, foi o primeiro disco da banda que eu comprei. Quando tu vai lá, compra, né? Tu abre, tira do lacre ali, vai pegar, cara, só tem uma foto dentro, puta que pariu, que merda é essa, cara? Aí depois que eu fui comprando os outros discos do Blur, eu fui vendo como era tão melhor. Que diabo que aconteceu aqui, bicho? Por quê? Que custava colocar as letras, pelo menos? Não precisava da cifra, não precisava daquelas fotos todas, daquela coisa. Os 3 discos anteriores, né? O Modern Life is Rubbish, o Park Life e o Great Escape. Great Escape, tem esses encartes com letra e as cifras, como se fosse um livrinho de cifras para tocar junto. E talvez um monte de foto legal, um monte de, né, coisa daquele tipo no caso do Park Life, aquelas coisas das marcas, da marca de cerveja com Park Life, com todo o design gráfico do disco, que é todo das corridas de cachorro lá, sim. dos parques e tal. É tudo muito legal. Do Great Escape também, tem um monte de foto legal, um monte de coisa. Até eu acho que é nesse sentido que eles quiseram essa ruptura, né, com essa fase. Acho que também no visual, né? Eles quiseram mudar, porque depois do 13 não tem nem foto da banda. Na mesma, é horrível. Fiquei com ódio também quando eu comprei. Mas eu acho que é isso. Acho que, resumindo então tudo, acho que o grande lance é esse. Além de ser um disco incrível, foi um disco que deu uma sobrevida para todos eles, principalmente para o Damon Albarn, mas para a banda, né? Como para achar um novo caminho, enfim, e não ficarem naquela pecha de talvez
pudessem ter ficado com a peça de a banda que perdeu a batalha do Britpop e depois daquilo só afundou e, Sim. né? Então acho que esse é o grande lance desse disco. Além do disco em si, é essa coisa de ter aberto os horizontes para eles, principalmente para o Damon. Demais. E agora eu tenho uma... Antes da gente finalizar, eu tenho uma dica aqui. Cara, tá tendo um especial do Blur no site da BBC que chama Six Music Artists Collection. E aí, se você for colocar Six Music Artists Collection no Google, vai achar, é um especial de Blur que eles fizeram. Tem o Blur ao vivo no Peel Acres, que era a casa do John Peel, né? Ele fez algumas sessões lá para algumas bandas e o Blur é uma delas. Então tá disponível para ouvir agora essa sessão que eles fizeram lá com as entrevistas e tal. É bem legal as entrevistas. O Damon, pô, tava muito bem humorado. Ele estava muito feliz de estar na casa do John Peel. Dava para sacar ali na entrevista. Eles tocam algumas músicas desse disco mesmo, do Blur Blur, nessa época. E tem também Park Life, The Blur Story, que é um documentário em áudio de 4 episódios, que é bem legal também. Tem também uma apresentação ao vivo em Londres, em 1997, gravada do Brixton Academy. E tem uma outra que chama The Blur Playlist, que é um programa especial do Blur, que tem tanto destaques da banda, quanto músicas que influenciaram a banda de algum jeito e tal. Além disso, tem um programa que inaugurou agora, semana passada, que é bem legal, que chama The Collection. E o primeiro convidado foi o Damon Albarn, que é o programa apresentado pelo Tom Ravenscroft, que é filho do John Peel. E ele recebe um convidado na casa dele, e o convidado escolhe os discos que quer ouvir da coleção do pai dele. Ah, que massa. Então, o Damon foi o primeiro convidado e é bem legal. Ele escolheu The Fall, né? Claro, falou um pouco sobre como foi trabalhar com o Marky Smith, que o Marky Smith participou do Gorillaz e tal, e escolheu umas outras coisas bem legais também. Vale a pena ouvir. Para quem quiser entrar nessa overdose de Blur, vale a pena, que tem muito material lá bacana para demais. Falando, só eu lembrei de uma participação deles no Jools Holland, lá na época, nos anos 90. Eu acho que não é desse disco, acho que é anterior, mas aquelas coisas o Jools Holland fazia muito de entre uma banda e outra, e ia no piano e tocava uma música e falava, de quem é essa música? E o Damon Albarn levanta e fala, Thelonious Monk. E eu lembro que naquele momento eu falei, cara, tipo, o Liam Gallagher jamais saberia quem é Thelonious Monk. Até hoje não sabe, né? Com 50 anos, sei lá. Mas é isso. Mas isso pode ser pro bem e pro mal, né? Que essa era a principal rivalidade do Blur e do Oasis, né? O Oasis era os true da classe trabalhadora. É só uma curiosidadezinha, assim, claro. E o Blur era os Mauricinho da faculdade de artes. Mas é isso. O fato é que, a partir desse disco, o Blur é das bandas da minha vida. Se eu citar 5 bandas, o Blur tá nessas. Sem dúvida, aqui também. Então, o projeto de vida aqui, vermos um show do Blur juntos. Já vimos um do Noel Gallagher, foi sensacional. Sim. Poderíamos ver um do Blur juntos também. Tomara. Vamos voltar de novo aí, mano. Vamos. Tá na hora, né? Pode, inclusive, ser turnê de comemoração, 25 anos desse disco. Pode até tocar esse Sex Dogs daí. Pode. Eu perdoo. A gente vai indo pro ônibus, é hora de... Muito bem, senhoras e senhores, muito obrigado, muitíssimo obrigado. Estive aqui com meus queridíssimos amigos Martim e Aloysio. Queridos, muito obrigado, valeu. Em breve. Esse ano tem 97 foi um ano muito, muito importante. Acho que nas nossas vidas de formação musical. De repente, mais para frente, a gente faz um videozinho falando do OK Computer, do Urban Hymns, né? Vamos ver. Ladies and Gentlemen, Floating in Space. Também. E quem sabe até um videozinho do Be Here Now, por que não? Pode ser também. Não precisa ser curto, de 2h30. Mas é isso, então acompanhe aí e faça todos aqueles negócios que a galera pede para fazer, deem um like no vídeo, assinem o canal,
porque agora fazia tempo que não tinha vídeo novo, mas agora procurar fazer mais vídeos novos, né? Temporada nova. Então é isso aí. Acompanha o Heatwave, acompanha o programa, acompanha o Set Me Free toda segunda na Electric Radio e as redes sociais de todo mundo aí. É isso aí. Até a próxima. Valeu, obrigado. Obrigado, queridos. Valeu, Heatwavers. Assim dá reflexo, tem que ser só o papel. Só. Valeu.